Saúde, irmãos, papai do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. E no vídeo de hoje nós vamos para mais um vídeo sobre símbolos. E o símbolo de hoje é a cruz. A cruz, o símbolo cristão que você vê estampado em várias camisetas, em vários utensílios, em vários adornos, em várias igrejas, em várias repartições públicas. Mas se eu te disser que em Deuteronômio fala que é amaldiçoado todo aquele que é pendurado em um madeiro, o que é que você me diria? Ficou com dúvida? Fica comigo aí, que depois da vinheta eu vou te explicar tudo. Meus amados irmãos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cruz. Se você está gostando desse tema sobre símbolos, tem a sua sugestão sobre símbolo? Deixa aí nos comentários. E se você já gostou desse tema, já deixa o teu like abençoado, se inscreve no canal se você for novo por aqui, que hoje a gente vai entender se a cruz foi inventada na época de Jesus ou se já fazia tempo que era usada em crucificações. Primeiro a gente tem que entender que existem muitos tipos de cruzes, mas apenas 4 deu origem a todas as outras cruzes, que são elas. Primeiro a cruz grega, que é aquela cruz em formato de mais, de adição, né? Depois a cruz latina, que é aquela que a gente conhece, que ela tem a ponta de baixo mais esticadinha, que é a cruz de Jesus, mais conhecida, né, como a cruz dos cristãos ali, que Cristo em cima de uma cruz daquela ali, a cruz latina, se fez ali pecador e morreu por todos nós, carregando aquela cruz. Temos ali também a cruz de Santo André, que é uma cruz em formato de X, que acredita-se, né, que André, o discípulo de Jesus, ele morreu numa cruz igual àquela ali, porque ele não se achava digno em ter uma morte igual ao do seu Senhor, e ele pediu para ser crucificado numa cruz em formato de X. Ficou conhecido, né, como cruz de Santo André. E temos também a cruz tal, né, que é a cruz em formato de T, que os israelitas acreditam, tem uma linhagem, né, que acredita que é pelo o símbolo que ficava nos umbrais das portas ali na Páscoa, que fazia o sangue do cordeiro, né, que fazia aquela listazinha. E tinha também, acredita-se, né, que Moisés, ele hasteou a serpente no deserto, ele pendurou ali numa cruz em formato de T, e essa cruz é conhecida como cruz tal. Existem cruzes muito antigas, cruz de Horus, na época do Egito, na Mesopotâmia, muito antes de Cristo. Existem cruzes que faz parte da história aí, mas todas elas foram originadas dessas 4 cruzes. O costume de crucificação que a gente conhece, né, na qual ali crucificaram Cristo, deu-se início na época dos persas, o povo ali que viveu um pouco depois da Babilônia, onde ali se tornaram dominadores do mundo mesmo, depois da queda da Babilônia. E eles tinham o costume dos seus ladrões, dos seus malfeitores, serem crucificados em forma de punição pelos seus delitos. Os criminosos eram crucificados. Vocês sabem que eles passavam horas ali, morriam ali muito provavelmente, sem conseguir respirar. Assim como Cristo ele foi crucificado. Mas enfim, Luiz, você falou que lá em Deuteronômio fala que é maldito aquele que está sobre o madeiro. Sim, está escrito lá em Deuteronômio que é maldito aquele que está sobre o madeiro, não sobre uma cruz. E a gente entende que foi escrito desta forma. Porém, na época de Deuteronômio, ficava sobre o madeiro as pessoas que cometiam seus crimes e morriam geralmente por apedrejamento, e os seus corpos ficavam sobre o madeiro. E essas pessoas eram consideradas amaldiçoadas. Por quê? Porque essas pessoas cometiam pecados graves e o povo de Israel ali apedrejava e às vezes ficava exposto ali o corpo das pessoas, mas a ordenança divina era que enterrasse para que não ficasse ali exposto. Nessa passagem fica claro que quem estava sobre o madeiro era maldito, mas não era uma cruz e não havia crucificação ali na época de Moisés. A palavra crux em latim é um xingamento, e a gente entende que só vem asseverar ao que a gente falou aqui, que as pessoas consideravam ali aquele que estava sob uma cruz um maldito. E Cristo, ele se fez maldito, mas não porque ele era mau, mas porque os nossos pecados estavam nele e ele morreu pelos nossos pecados. Ele bom, se fez mal, morreu pelos nossos pecados para te dar uma oportunidade sobre aquela cruz. Ah, Luiz, mas será que eu posso usar uma cruz? Será que é pecado eu usar um adereço, fazer uma tatuagem,
mostrar aqui que eu sou cristão, usar com a camiseta, usar como amuleto da sorte. Vamos entender. A gente vai fazer um vídeo mais pra frente sobre a adoração de imagens. Deixa aqui nos comentários se você gosta desse tema. Na época do começo da igreja, um pouco depois ali dos anos 300 depois de Cristo, a igreja começou a adotar ali imagens, e dentre elas a cruz, com o Cristo ali crucificado. E mais pra frente, lá na Reforma Protestante, Martinho Lutero, junto com seus seguidores, viu ali a importância de não usar a cruz. E a gente vê que tinha uma linhagem de reformados que usava a cruz e tinha uma linhagem que não usava. Mas o detalhe é, não tinha o corpo de Cristo ali crucificado. O que é que eu lhe digo? Se você for usar a cruz numa camiseta, um pingente, em algum adereço, que você não tome ela como um símbolo místico, um símbolo que vai lhe dar, que se você tiver com ela, você vai ter sorte, você vai se dar bem. Se você não tiver com ela, você perdeu o seu dia, você está ali atormentado, você não vai se dar bem, você vai acabar morrendo, não sei o que. Não, a cruz, ela é um símbolo que traz representatividade para os cristãos, que ali a gente lembra que Cristo morreu na cruz e tem uma representatividade boa. Se você usa a cruz para se identificar, ok, não é um problema. Agora, se você usa a cruz como parte da sua fé, como se você não tiver aquele símbolo naquele momento, naquela hora, você pode ser prejudicado. Aí não. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar em Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e é apenas para Ele que a gente deve depositar a nossa fé. Se eu conseguir te ajudar com mais esta questão, eu vou ficar muito feliz. Eu peço que Cristo continue abençoando a tua vida, tua casa, tua família, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.